Nesta lição nós vamos aprender a navegar por dentro do sistema gerado com o Visual Kit 5. Para isso, vamos criar um sistema de brinde, criar o sistema de clientes, diretório clientes, então foi criado. Eu vou alterar o sistema de brinde, então eu venho aqui na tela, na opção Cria, Altera Sistemas, mais de um arquivo, pode ser. No passo 3 eu seleciono um módulo, podem ser até 99 subsistemas ou módulos por sistema. No passo 4 eu seleciono a entidade deste módulo. Cada módulo pode gerenciar até 999 arquivos, entidades, funções específicas. E agora eu vou pressionar o botão editar para alterar o arquivo de clientes do sistema de brinde. Fazer uma pequena alteração, salvar a alteração, fechar e executar o programa para a gente aprender a usar os recursos do sistema gerado com o Visual Kit 5. O sistema, qualquer sistema gerado com o Visual Kit 5, ele tem recursos para entrada de dados em ambiente multiusuário, para consulta, impressão de relatório, etiqueta, inclusive com código de barras. Então aqui eu estou na janela de edição do sistema, vou deletar esse campo última compra, o label última compra, vamos salvar a alteração que foi feita, em seguida a gente fecha e sai. Todos os sistemas, então, como eu estava dizendo, são multiusuários, instalados numa rede de computador. Eles podem incluir ao mesmo tempo, alterar, fazer consulta e relatório em ambiente multiusuário, quer dizer, todos os usuários utilizando o sistema ao mesmo tempo, sem problema de colisão de dados. Eles trabalham com base de dados SQL, DBF, que é padrão DBase e FoxPro, ou Access, e em breve estaremos lançando uma versão para para rodar base de dados MySQL. Hoje em dia, a base de dados MySQL é uma das mais utilizadas na internet. Então você vai poder gerar sistemas lendo a base de dados MySQL e transformando isso em sistemas feitos com o Visual Kit 5. Vou fazer uma entrada de dados, para a gente depois poder demonstrar os outros recursos. Entrada de dados simples, somente alguns registros. Bom, então na inclusão, você pode gravar em uma rede, em todas as máquinas da rede ao mesmo tempo, sem problemas de colisão de dados. Na função de alteração, você altera os registros que foram incluídos, faz a alteração. Sistemas alterados com Visual Kit 5 não perdem os registros que já foram gravados. Na função de exclusão, você pode excluir os registros que você incluiu. Na função de consulta, nós temos vários recursos. Recurso para pesquisa, que é o filtro, ordenação, para ordenar os campos da maneira que a gente quiser, alteração de um ou mais registros, exclusão de um ou mais registros, visualizar tabelas relacionadas ao arquivo atual, busca rápida é um recurso para fazer uma pesquisa indexada, totalização, se você tem campos numéricos, você pode criar uma fórmula e totalizar essa fórmula lendo os registros do arquivo, se tiver filtrado os registros filtrados. A operação matemática cria colunas que são resultados de uma operação matemática. Salva a entidade, salva a visão de uma determinada consulta com filtro, ordenação, alteração. Você pode criar alguns mecanismos automáticos. E editar abre a função de inclusão, porque você faça a edição do registro. E na opção selecionar campos, você pode selecionar quais campos do browser, da consulta, você vai visualizar. Esse arquivo ele tem muitos campos, tem lá cidade, estado, endereço, telefone. Você pode decidir que o teu usuário vai visualizar somente alguns campos. Então, por exemplo, vou demonstrar aqui o filtro, filtrar nome igual a letra M. Então tá lá, Marcelo Marília. Então você pode fazer qualquer tipo de filtro com operadores lógicos e relacionais. Então, você tem os operadores lógicos aqui, o eu e o ou. E os relacionais, que é campo maior, igual, contém, não contém, é vazio, não é vazio. Você pode utilizar vários campos na condição de filtro, para fazer o filtro. Vamos agora à rotina de relatório. Esse relatório é um relatório tabular, onde você pode selecionar os campos. Aqui você indica se vai para a impressora ou para o disco. Pode também filtrar a informação que vai ser impressa, ordenar, efetuar quebras, que é agrupar a informação. Também criar colunas matemáticas, fórmulas que sejam resultados dos campos numéricos do registro atual. Visualizar a consulta a partir da rotina de relatório. Salvar uma entidade, criar uma maneira automática de repetir esse relatório. Quando você salva uma entidade,
o Kit 5 ele guarda o procedimento que vai ser executado para esse arquivo, nesse caso aqui o cadastro de clientes, mas ele não guarda a informação é original do arquivo. Então no ambiente de rede, se o arquivo está sendo modificado, se as pessoas estão alterando, incluindo novos dados, sempre que você imprimir esse relatório ele vai sair, ele vai ser impresso com a nova informação do arquivo. Mandei imprimir, vamos visualizar na tela aqui o relatório, ele é tabular, como eu estava dizendo, então são linhas e colunas. Quando você efetua uma quebra, você pode totalizar e subtotalizar os campos por quebra, por grupo. Então você faz a totalização ou subtotalização da informação por grupo. Vamos fechar. A rotina de etiqueta é uma etiqueta padrão nessa opção. Existe a etiqueta avançada onde você desenha a etiqueta. Então nessa opção você seleciona os campos, o arquivo de etiqueta que vai ser utilizado, se ele vai para a impressora ou para o disco, pressiona o botão imprimir, também pode filtrar e ordenar a informação e manda e faz a impressão da etiqueta. Indexação exclui nos arquivos DBF, exclui os registros que foram marcados para deleção. A opção de senhas coloca a senha por entidade. Então você tem duas opções de senha. Cria o usuário do sistema e coloca uma senha de acesso com restrição de acesso. Então você pode criar um usuário que só pode incluir, um usuário que só pode consultar e assim por diante. E para cada entidade você pode colocar uma senha diferente por operação. Então se um determinado usuário só pode incluir, mas uma entidade qualquer do sistema tem uma senha de inclusão, então naquela entidade ele só vai entrar se ele tiver as duas senhas. A senha para acessar o sistema e a senha para acessar a entidade. A rotina de transferência importa e exporta dados para outros arquivos. Então, para exportar dados desse arquivo para outro, eu seleciono os campos que eu quero exportar, o tipo de arquivo que vai ser criado. Vamos selecionar aqui o arquivo Excel. Vou mandar esse relatório, esse arquivo Excel para o disco. Posso também utilizar uma condição de filtro para restringir a informação que vai para o arquivo. No final, mando processar e ele cria no meu disco. Vou abrir aqui o disco. Ele cria um arquivo Excel. Aqui a planilha Excel, com os dados que foram exportados. Você pode utilizar esse recurso também para importar dados a partir de arquivos texto, arquivos Excel, arquivos do Lotus. Então essa rotina é utilizada normalmente para enviar dados para outras pessoas de um grupo, ou informações que você queira distribuir. Por exemplo, um controle de vendas, né? Então você vai exportar um arquivo de vendas do dia, quer mandar via e-mail para alguém, então você pode fazer isso. Essa rotina vai auxiliar a importar ou exportar registros. Consultas avançadas, relatórios e etiquetas. Nessa função nós utilizamos um recurso mais sofisticado para fazer as consultas aos arquivos, o arquivo atual ou os arquivos relacionados, e para desenhar relatórios. Eu vou selecionar os campos que eu quero trabalhar, vou pressionar o botão executar, aqui o resultado da consulta, e agora eu posso desenhar relatórios, desenhar etiquetas, exportar informações no formato meio merge para o Word, enviar e-mail ou exportar dados para o Palm. Para desenhar um relatório, a gente seleciona aqui o botãozinho do relatório, coloca um título do relatório, vamos entrar aqui no modo de desenho do relatório, e nesse modo de desenho nós podemos alterar o relatório, alterando o desenho do relatório, alterando as fontes que estão sendo utilizadas na impressão do relatório, colocando imagem em cima do relatório, data, hora, quebra, grupo, subgrupo, totalização. Então você pode alterar o seu relatório como você quiser, você vai personalizar o relatório. Diferente do gerador de relatórios mais simples, que é um relatório tabular, nessa opção você pode desenhar relatórios. A etiqueta, a mesma coisa. A etiqueta você seleciona nessa parte aqui de cima o tipo de etiqueta que você vai usar, e perceba que aqui no meio o desenho da etiqueta muda. Você seleciona uma etiqueta menor, ele faz um desenho real da etiqueta aqui do lado. Seleciona os campos que vão para a etiqueta, e aqui eu posso manipular esses campos, posso trabalhar com eles, movimentando eles e alterando a etiqueta como eu quiser. Inclusive pode ser feita a alteração do fonte por campo. Esse recurso é muito interessante porque fazer isso no editor de texto é muito difícil. Alterar o fonte de um único campo, colocar ele em bold, ou negrito, ou mudar o fonte, utilizar código de barras, tudo isso pode ser feito na rotina de geração de etiquetas. Ao final você pressiona o botão de imprimir e ele vai mandar a impressora, o resultado da etiqueta primeiro para a tela do Windows, depois você tem uma opção de enviar esse relatório
para a impressora. Nós também podemos enviar as informações que foram filtradas e que foram criadas na visão de consulta para o Word, utilizando o meio merge do Word, ou enviar e-mails para o grupo de registro que foi pesquisado. Então, se você colocou um filtro, você utilizou um filtro na consulta avançada, o e-mail vai somente para aquele grupo de registros. Aqui você seleciona o campo que tem o e-mail do destinatário. No nome do remetente é o seu nome, e-mail do remetente, e-mail seu ou da sua empresa, o assunto, o servidor que você vai utilizar para fazer o envio do e-mail e arquivo em anexo, arquivo HTML. Quando você quer mandar um e-mail bonito, né, um desenho bonito, você pode fazer um arquivo HTML e atachar ele vai como corpo do e-mail. Exibir esse arquivo no corpo do e-mail, está aqui a opção, e nós podemos utilizar duas formas de envio, ou o Outlook Express ou o Jmail. O Jmail é um programa gratuito que serve para enviar e-mail. Se você mantiver o default, ele vai usar o teu Outlook para fazer o e-mail, o envio desses e-mails para o grupo de registros que você selecionou. Para quem tem Palm, esse penúltimo botão, ele serve para exportar dados para o Palm. Então, foi feita a consulta, está aqui o resultado da consulta. Se você pressionar esse último botão com o desenho do Palm, você vai criar um diretório dentro do diretório do seu sistema. Então, está aqui o diretório cliente, parameters. Dentro do parâmetros tem um diretório chamado Palm. E aqui dentro desse diretório Palm, o sistema gerado com o Kit 5 vai colocar o arquivo, que é o arquivo que o Palm lê, com as informações que você exportou. Então, você tem que fazer o sincronismo, sincronizar o arquivo do Windows com o Palm, e o arquivo vai ser exportado para o Palm. Retornar aqui para o sistema. Na opção ferramentas, você tem 3 opções. A primeira é localizar informação dentro dos arquivos. A segunda é propriedades, onde você cria usuários para o sistema. E na última opção, você habilita ou desabilita a barra aqui de cima, a barra de botões. Nessa opção documentos, o sistema gerado com o Kit 5 guarda as últimas 10 operações que você executou. É um atalho para chegar mais rápido a uma determinada operação.